Livro, Senhor ensina-nos a orar, Andrew Murray. Prefácio. Orai sem cessar, quem pode fazer isso? Como alguém que está rodeado pelas atividades da vida diária pode fazer isso? Como uma mãe ama seu filho sem cessar? Como os cílios podem permanecer firmes sem cessar para proteger o olho? Como eu posso respirar, sentir e ouvir sem cessar? Porque todas estas são funções de uma vida saudável, natural. Da mesma forma, a vida espiritual saudável, cheia do poder do Espírito Santo, é uma vida em que a oração sem cessar é natural. Orai sem cessar. Isso se refere a atos contínuos de oração, nos quais devemos perseverar até obtermos o que queremos. Ou se refere ao Espírito que nos ajuda a orar para nos animar durante todo o dia? Podemos incluir ambos. O exemplo de nosso Senhor Jesus nos mostra isso. Temos que entrar em nosso lugar secreto para tempos especiais de oração. Estamos em tempos em que devemos perseverar em uma oração contínua. Também devemos andar o dia todo na presença de Deus, com todo o coração nas coisas do céu. Sem momentos de oração, o espírito se torna desanimado e fraco. Sem continuidade de oração, não teremos momentos tão eficazes. Orai sem cessar, isso se refere à oração por nós ou pelos outros? Ambos. O fato de muitos focarem em si mesmos causa uma falha na prática da oração. Apenas quando a árvore por si mesma dá frutos, mais frutos, muitos frutos, é que se pode viver uma vida saudável, e esperar uma abundante quantidade de seiva. A morte de Cristo nos trouxe a um lugar de intercessão constante. Nossa morte com Ele para o pecado e para nós mesmos liberta-nos das preocupações com a própria vida, e nos eleva à qualidade de intercessores, aquele que pode levar vida e bênçãos de Deus para outros. Conheça o seu chamado, comece seu trabalho. Se entregue completamente a isso, e antes que se perceba, você vai se surpreender com essa coisa de sempre estar orando. Orai sem cessar. Como posso aprender isso? A melhor forma de aprender a fazer algo, na verdade, a única forma, é fazendo. Comece separando tempo todos os dias, talvez 10 ou 15 minutos, em que você fala com Deus e com você mesmo, onde se coloca diante dele como um intercessor de outros. Deixe as coisas acontecerem após esse tempo de oração, que pode ser de manhã, à noite, ou em qualquer outra hora. Se você não pode ter o mesmo tempo todos os dias, não se preocupe. Apenas certifique-se de fazer o seu trabalho. Cristo escolheu você e te comissionou a orar por outros. Se no início você não sentir uma urgência especial ou fé ou poder nas suas orações, não deixe isso te desanimar. Fale com o Senhor Jesus acerca de sua fraqueza, creia que o Espírito Santo está em você para te ensinar a orar, e esteja seguro de que se começar, Deus vai te ajudar. Deus não pode te ajudar a menos que você comece e continue em frente. Orai sem cessar. Como posso saber sobre o que devo orar? Uma vez que você começa, e pensa em todas as necessidades ao seu redor, logo você vai saber sobre o que orar. Mas para te ajudar, este pequeno livro possui assuntos e dicas de oração para um mês. Foi feito para que ser usado mês a mês, até saber como pode seguir a direção do Espírito mais claramente. Tendo aprendido isso, se houver necessidade, fazer listas próprias de assuntos, e passar a orar por isso também. Com relação ao uso deste livro, aí vão algumas palavras. Como orar, note que para cada dia existem 2 cabeçalhos, um sobre o que orar, e outro sobre como orar. Se apenas os tópicos fossem dados, talvez o leitor pudesse cair em uma rotina mencionando nomes e coisas diante de Deus, e o trabalho poderia se tornar um fardo pesado. As dicas no cabeçalho como orar, servem para te lembrar da natureza espiritual deste trabalho, da necessidade de ajuda divina, e para te encorajar em fé e na certeza de que Deus, através do Espírito, irá dar graça para continuar orando e também irá ouvir suas orações. Devemos aprender a tomar nosso lugar com ousadia, e sermos desafiados a crer que estamos sendo ouvidos. Portanto, separe alguns momentos durante cada dia para ouvir a voz de Deus te lembrando sobre como você está sendo ouvido, e te chamando em oração pela fé no Pai, para clamar e receber a bênção pela qual você tem buscado. E deixe estas palavras sobre como orar, entrarem em seu coração e ocupar seus pensamentos em outros momentos também. A obra de intercessão é a maior obra de Cristo na terra,
confiada a Ele porque Ele entregou-se a si mesmo em sacrifício para Deus pelos homens. A obra de intercessão é a maior obra que um cristão pode fazer. Se entregue em sacrifício para Deus, pelos homens, e a obra se tornará sua glória e sua alegria também. O que orar? As Escrituras nos chamam para orar por muitas coisas, por todos os santos, por todos os homens, pelos reis e todos os governantes, por todos que estão passando por adversidades, para que Deus envie ceifeiros, por aqueles que estão trabalhando pelo Evangelho, para que outros se convertam, pelos crentes que caíram em pecado, por cada um nos nossos círculos de relacionamento. A igreja hoje é muito maior do que aquela que foi escrita no Novo Testamento. O número e as formas de trabalho e trabalhadores é muito maior, as necessidades da igreja e do mundo são muito mais conhecidas agora, de forma que precisamos de tempo para ver onde existe necessidade de oração, e entender para onde nossos corações estão sendo levados a orar. Os chamados para oração nas Escrituras exigem um coração enorme, em todos os santos, em todos os homens, e em todas as necessidades. Tem-se tentado levantar essas necessidades a fim de pontuar as principais, as que são relevantes a todos os cristãos, para que a oração seja eficaz. Seria muito difícil orar por esferas tão grandes de motivos como os que foram mencionados. Que fique claro que em cada caso podemos fazer intercessões especiais pelos nossos próprios círculos de interesse inclusos no cabeçalho específico. E é necessário dizer, ainda, que se um motivo de oração lhe parecer mais especial e urgente do que outro, somos livres para passar tempo, dia após dia, nesse motivo de oração. Se apenas dedicarmos tempo à intercessão, e o Espírito nos levar a cultivar a fé e a intercessão, o objetivo terá sido atingido. Enquanto isso, por outro lado, o coração deve tornar-se cada vez mais sensível. Quanto mais pontual e definida nossa oração, melhor. Devemos também ter uma folha de papel em branco na qual possamos escrever pedidos de oração especiais para apresentarmos diante de Deus. Respostas à oração. Muitos pequenos livros têm sido publicados nos quais os cristãos podem manter um registro de seus pedidos de oração, e anotar quando eles forem respondidos. Em cada página deste livro, existe um lugar para registrar pedidos de oração específicos com relação a pessoas ou esferas especiais de trabalho, para que possamos buscar a resposta. Ao orarmos por todos os santos, ou por missões em geral, é difícil saber quando ou como nossa oração é respondida, ou quando parte da nossa oração já foi respondida. É de extrema importância que tenhamos a experiência de que Deus está nos ouvindo. Para isso, anote quais as respostas que você está buscando e também anote quando elas chegarem. No dia de orar por todos os santos, ore pelos da sua congregação, ou na sua reunião de oração, peça por um avivamento entre eles. Ore, em conexão com missões, por alguma base ou missionário específico, ou mais de uma, e busque pelas bênçãos. Espere e busque a resposta, para que você possa louvar a Deus. Círculos de oração. Ao publicar este convite para intercessão, não há uma pretensão de adicionar outros aos muitos grupos de oração ou equipes de intercessão. O primeiro objetivo é levar os cristãos, que praticamente são ignorantes em saber do seu chamado ou não têm fé, a saberem que sua oração pode muito. Levar a descobrir uma pequena parte da obra de intercessão, e então ajudar aqueles que acham que a oração é algo tão grande e complicado, a encontrarem forças para começar uma vida de oração constante. Existe um círculo de oração que busca em oração no primeiro dia de cada mês pela manifestação completa do poder do Espírito Santo sobre a Igreja. Eu cito este convite como motivo de oração para o primeiro dia, e cito novamente ao longo do livro. Quanto mais pensamos na necessidade e na promessa, e na grandeza dos obstáculos que devem ser vencidos pela oração, mais sentimos que nossa intercessão deve se tornar o trabalho da nossa vida, dia após dia, de forma que outros interesses de oração também são envolvidos por esse trabalho. Mas enquanto não formarmos um grupo de oração grande, sugerimos que hajam pequenos círculos de oração, mesmo que seja por um mês, com objetivos especiais apresentados diariamente, ou por um ano ou mais, para fortalecer cada um na graça da intercessão. Se um ministro convidou alguns de seus vizinhos a se juntar para orar por alguns pedidos especiais, ou outros membros de sua congregação para orar por avivamento, outras pessoas deveriam ser treinadas para ajudar na grande obra de intercessão, ajudar essas pessoas que agora não estão familiarizadas com o hábito da oração. Quem nos capacita para essas coisas?
Quanto mais estudamos e tentamos praticar a graça da intercessão, mais nos tornamos maravilhados com sua grandeza e nossa fraqueza. Que cada uma dessas impressões nos leve a ouvir "E minha graça te basta", e nos leve a responder verdadeiramente "E nossa capacidade vem de Deus". Tome coragem. Você é chamado para fazer parte da intercessão de Cristo. O fardo e a agonia, o triunfo e a vitória são todos dele. Aprenda com ele, busque pelo Espírito dele em você, para que você possa saber como orar. Ele se deu em sacrifício para Deus pelos homens, para que ele pudesse ter o direito e o poder da intercessão. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Deixe sua fé se tornar ousada na obra consumada de Cristo. Deixe seu coração se identificar completamente com ele e com sua morte e com sua vida. Como ele fez, entregue-se a Deus como um sacrifício pelos homens. É a sua mais alta nobreza, é a sua união mais verdadeira e mais completa com ele. O poder da intercessão é seu assim como é dele. Amado cristão, venha e entregue todo o seu coração e vida pela intercessão, e você conhecerá o poder e as bênçãos que isso pode gerar. Deus não pede nada menos do que isso, o mundo não precisa de nada menos do que isso, Cristo não pede nada menos do que isso, não podemos oferecer a Deus nada menos do que isso. Primeiro dia. O que orar pelo poder do Espírito Santo. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Efésios 3:14-16. Esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Atos 1:4b. A completa manifestação da graça e energia do bendito Espírito de Deus, para remover tudo que contrário à vontade revelada de Deus, para que não entristeçamos o Espírito Santo, mas que ele opere em grande poder na Igreja, para que Cristo seja exaltado e pessoas sejam abençoadas. Deus tem uma promessa para ir através de seu Filho exaltado, nosso Senhor tem um dom para a sua Igreja, a Igreja tem uma necessidade, todas as orações se juntam em um pedido, o poder do Espírito Santo. Que essa seja a sua oração. Como orar, como um filho pede ao pai. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho, quando ele pede um peixe? Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. Peça de forma simples e confiante como uma criança pede por pão. Você pode fazer isso porque o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Este Espírito está em você para te dar a confiança de um filho. Na fé da oração dele em você, peça pelo poder deste Espírito Santo em todos os lugares. Mencione lugares ou círculos onde você gostaria que isso fosse visto. Pedidos especiais. Segundo dia. O que orar pelo Espírito de súplica. O Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8:26b. Espalharei o Espírito de súplica. Zacarias 12:10. A evangelização do mundo depende primeiramente da oração por avivamento. Mais profunda do que as necessidades dos homens, ainda mais fundo do que uma vida sem o Espírito, é a necessidade de oração por um mundo esquecido e que jaz no maligno. Cada filho de Deus possui o Espírito Santo para ajudá-lo a orar. Deus espera dar o Espírito em medida completa. Peça para você mesmo, e para todos que se ajuntarem, o derramamento do Espírito de súplica. Peça isso para o seu próprio círculo de oração. Como orar no Espírito? Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Efésios 6:18. Orando no Espírito Santo. Judas 20. Nosso Senhor deu aos seus discípulos, no dia da sua ressurreição, o Espírito Santo para capacitá-los a esperar por um derramamento completo no dia de Pentecostes. É somente no poder do Espírito que já está em nós, que podemos orar por sua manifestação completa. Diga ao Pai, é no Espírito de seu Filho que você orar para que sua promessa seja cumprida. Pedidos especiais. Terceiro dia.
O que orar por todos os santos. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6:18. Cada membro de um corpo está interessado no bem de todo o corpo, e existe, ajuda e completa os outros. Os crentes são um só corpo, e deveriam orar, não apenas pelo bem-estar da sua própria congregação ou sociedade, mas, em primeiro lugar, por todos os santos. Este grande e despojado amor é a prova de que o Espírito e o amor de Cristo estão nos ensinando a orar. Primeiro ore por todos e depois pelos que estão ao seu redor. Como orar no amor do Espírito? Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:35. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Romanos 15:30. Acima de tudo, amém sinceramente uns aos outros. 1 Pedro 4:8. Se vamos orar, precisamos amar. Que Deus possa ouvir de nós que amamos todos os seus santos, que amamos especialmente cada filho dele que conhecemos. Que possamos orar com amor fervoroso, no amor do Espírito. Pedidos especiais. Quarto dia. O que orar pelo Espírito de santidade. Deus é santo. Seu povo é um povo santo. Ele diz: Eu sou santo, eu sou o Senhor que te faz santo. Cristo orou, santifica-os. Faça-os santos através da verdade. Paulo orou, Deus estabeleceu o coração de vocês inculpáveis em santidade. Deus santifica vocês por completo. Ore por todos os santos, ou os santos de Deus. Qua fazem parte da igreja, que o Espírito de santidade possa governá-los. Especialmente os novos convertidos. Os santos na nossa vizinhança e na congregação. Por qualquer um no qual você está especialmente interessado. Pense nas suas necessidades especiais, fraquezas e pecados, e ore para que Deus possa torná-los santos. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Quando pensamos nas grandes coisas que pedimos, em como somos pequenos, como somos insignificantes, vemos que a oração não é apenas um pedido, ou uma solicitação, mas envolve fé e aceitação. Fiquem firmes diante de Deus e peçam para levar você a conhecê-lo e saber o quão poderoso Ele é, e apresente suas orações diante dele que faz prodígios e maravilhas. Pedidos especiais. Quinto dia. O que orar para que o povo de Deus seja guardado do mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. João 17:11,15,16. Em sua última noite Cristo pediu três coisas por seus discípulos: que eles pudessem ser guardados como aqueles que não são desse mundo, que eles pudessem ser santificados, que eles pudessem ser um em amor. Você não pode fazer uma oração melhor que a de Jesus. Ore para que o povo de Deus para que sejam separados do mundo e do espírito deste mundo, que eles, pelo Espírito Santo, possam viver como aqueles que não são deste mundo. Como orar, tendo confiança diante de Deus. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. 1 João 3:21-22. Aprenda essas palavras de coração. Coloque-as no seu coração. Engrosse as fileiras daqueles que, como João, se aproximam de Deus com confiança em seu coração, que não se sentem condenados, tendo confiança em Deus. Em espírito ore por seus irmãos que pecam. 1 João 5:16. Na confiança de um filho obediente, pedindo pelos seus irmãos que estão entregues ao pecado. Ore para que todos sejam guardados do mal. E diga sempre: o que pedimos, recebemos, porque guardamos e fazemos.
Pedidos especiais. Sexto dia. O que orar pelo Espírito de amor na Igreja, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. E continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. João 17:22, 23, 26. O fruto do Espírito é o amor. Gálatas 5:22. Os crentes são um em Cristo, e Ele é um com o Pai. O amor de Deus está neles, e habita neles. Ore para que o poder do Espírito Santo possa operar este amor nos crentes, que o mundo possa ver e conhecer o amor de Deus neles. Ore por isso. Como orar? Como aquele que faz Deus se lembrar de suas promessas. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Isaías 62:6. Estude estas palavras até sua alma ser cheia da consciência de que você é um intercessor escolhido. Entre na presença de Deus com fé. Estude as necessidades do mundo com esse pensamento, e esse é meu trabalho de intercessão. O Espírito Santo vai me ensinar o que como devo fazer. Que isso seja reconhecido, o maior trabalho da minha vida, assim como de Cristo, é a intercessão, orar pelos crentes e por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Pedidos especiais. Sétimo dia. O que orar pelo poder do Espírito Santo sobre os ministros. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Romanos 15:30. Nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam, orando por nós. 2 Coríntios 1:10, 11. Que grande grupo de ministros há na Igreja de Cristo! Quais as necessidades de oração que eles possuem? Que poder eles teriam, se todos fossem revestidos com o poder do Espírito Santo? Definitivamente ore por isso, anseie por isso. Pense no seu ministro, e ore especialmente por ele. Conecte cada pensamento do ministério, na sua cidade ou vizinhança ou no mundo, com a oração de que todos deveriam ser cheios do Espírito. Clame sobre eles a promessa de que esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Lucas 24:49. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Atos 1:08. Como orar no secreto. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus 6:06. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Mateus 14:23, João 6:15. Passe tempo e entenda, quando você está a sós com Deus, aqui estou agora, face a face com Deus, para interceder por seus servos. Não pense que você não tem influência, ou que sua oração não pode ser ouvida. Sua oração fará a diferença. Clame no secreto a Deus por seus ministros. Pedidos especiais. Oitavo dia. O que orar a que o Espírito venha sobre todos os obreiros cristãos. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. 2 Coríntios 1:11. Que multidão de obreiros existem conectados com nossas igrejas e missões, com nossas estradas de ferro e carteiros, com nossos soldados e marinheiros, com nossos jovens, com nossos homens e mulheres caídos, com os pobres e enfermos. Louvado seja Deus por isso! O que eles não poderiam alcançar se estivessem vivendo na plenitude do Espírito Santo? Ore por eles, isso te torna parceiro deles na obra, e você irá louvar a Deus cada vez que você ouvir as bênçãos em qualquer lugar. Como orar com pedidos definidos? O que é que você quer que eu faça? Lucas 18:41. O Senhor sabia o que o homem queria, e ainda assim perguntou para ele.
Nossos desejos geram um momento onde estamos acoplados a Deus, dessa forma temos nossa fé e expectativa despertada. Seja específico em suas orações, de forma que você saiba a resposta pela qual você tem buscado. Apenas pense no grande grupo de obreiros, e peça e espere que Deus definitivamente os abençoe em resposta às orações de seu povo. Então peça mais especificamente pelos obreiros ao seu redor. Intercessão não é falar sobre nossos próprios desejos, o alvo é, crendo, e perseverando em oração, a receber e trazer as bênçãos. Pedidos especiais. 9º dia. O que orar, pelo Espírito de Deus sobre a obra missionária. A evangelização do mundo depende primeiro de uma oração por avivamento. Mais profunda do que as necessidades dos homens, mais fundo do que uma vida sem o Espírito, é a necessidade de oração por um mundo esquecido e que jaz no maligno. Quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: "E separem para mim Barnabé e Saulo." Então eles jejuaram, e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. E os enviaram na sua missão. Atos 13:2-3. Ore para que nossa obra missionária seja toda feita com este espírito, esperando em Deus, ouvindo a voz do Espírito, enviando homens com jejum e oração. Ore para que em nossas igrejas nosso interesse por missões e pela obra missionária possa ser no poder do Espírito Santo e da oração. É uma igreja cheia do Espírito que irá enviar os missionários cheios do Espírito. Poderosos em oração. Como orar? Passe tempo em oração. Eu me entrego em oração. Salmos 1:0-9-4. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração. Atos 6:04. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Eclesiastes 5:2. E passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Tempo é um dos padrões mais valiosos. O tempo nos dá uma prova do interesse que sentimos. Precisamos de tempo com Deus, para entender sua presença, para esperar que Ele se faça conhecido, para considerar e sentir as necessidades pelas quais temos clamado, para tomar nosso lugar em Cristo, para orar até que possamos crer que vamos receber. Passe tempo em oração, e ore abençoando o trabalho missionário da igreja. Pedidos especiais. 10º dia. O que orar, pelo Espírito de Deus sobre nossos missionários. O que o mundo precisa hoje não é de mais missionários, mas do derramamento do Espírito de Deus sobre todos os quais Ele enviou para a obra em campos estrangeiros. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Deus sempre dá a seus servos poder para realizar a obra para a qual Ele os chamou. Pense na grandeza e na dificuldade desta obra, expulsando Satanás e suas fortalezas, e orando para que todos que têm parte nisso recebam e façam seu trabalho no poder do Espírito Santo. Pense nas dificuldades dos missionários, e ore por eles. Como orar? Confiando na fidelidade de Deus. Deus cumprirá as suas promessas. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Hebreus 10:23, 11:11. Apenas pense nas promessas de Deus para seu filho, com relação a seu reino, para a igreja, com relação aos seus membros, para seus servos, com relação à sua obra, para você mesmo, com relação à sua oração, e ore com a certeza de que Ele é fiel, e apenas espera oração e fé para cumprir estas promessas. Aquele que os chama é fiel, orar, e fará isso. O que Ele prometeu. 1 Tessalonicenses 5:24. Ore por missionários específicos, torne-se um com eles, e ore até que você saiba que você foi ouvido. Comece a viver pelo reino de Cristo como se essa fosse a única coisa pela qual seja digno se viver. Pedidos especiais. 11º dia. O que orar? Por mais trabalhadores. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus 9:38. Que chamado marcante temos do Senhor Jesus para ajudar seus discípulos a terem suas necessidades supridas. Que honra por isso em oração. Que prova de que Deus quer oração e deseja ouvi-la. Ore por mais trabalhadores,
por todos os estudantes em seminário teológicos, escolas de treinamento, institutos bíblicos, que eles não sejam enviados, a menos que ele os envie, que nossas igrejas possam treinar seus estudantes a buscarem serem enviados pelo Espírito Santo, que todos os crentes possam estar prontos para serem enviados, ou para orarem por aqueles que vão. Como orar em fé, sem duvidar? Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Marcos 11h22, 23. Tenha fé em Deus. Peça-o para que ele se mostre a você como um Deus poderoso e fiel, que opera tudo em todos. Assim você será encorajado a crer que ele pode levantar trabalhadores suficientes, ainda que isso pareça impossível. Mas, lembre-se, em resposta de oração e fé. Aplique isso a qualquer lugar onde um bom trabalhador é necessário. A obra é de Deus. Ele pode levantar a força de trabalho certa. Mas ele quer que peçamos e esperemos por isso. Pedidos especiais. 12º dia. O que orar para que o Espírito convença o mundo do pecado? Eu enviarei a vocês o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. João 16h07, 8. O desejo de Deus, o objetivo da manifestação de Cristo, é tirar o pecado. A primeira obra do Espírito no mundo é convencer do pecado. Sem isso, não existe avivamento, não existe conversão. Ore por isso, que o Evangelho seja pregado no poder do Espírito, que os homens possam ver que eles rejeitaram e crucificaram a Cristo, e clamem: o que podemos fazer? Ore por um grande poder de convencimento acerca do pecado onde quer que o Evangelho seja pregado. Como orar? Fortalecendo-se no Senhor. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Isaías 27:5. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Isaías 64:7. Conserve vivo o dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1h06. Primeiro, se fortaleça em Deus. Deus é Espírito. Eu não posso me fortalecer nele, e firmar nele, sem ser pelo Espírito. Fortaleça-se em Deus, e se mantenha firme até que ele faça o que prometeu. Ore para que o poder do Espírito convença do pecado. Segundo, conserve-se fiel, o poder está em você pelo Espírito Santo, para tomar posse. Entregue todo o seu coração e vontade a isso, e diga: eu não vou deixar você ir até me abençoares. Pedidos especiais. 13º dia. O que orar? Pelo Espírito que queima. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião, ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Isaías 4h03, 4. Fogo consumidor. Limpeza através do julgamento. Aquele que passa por isso será chamado santo. O poder da bênção para o mundo, o poder da obra de intercessão que prevalecerá, depende do estado espiritual da igreja. E isso só pode se tornar cada vez mais intenso quando o pecado é descoberto e deixado de lado. O julgamento deve começar na casa de Deus. Para a santificação é necessário que haja a convicção do pecado. Busque a Deus para que através de seu Espírito, um espírito de julgamento e um espírito que é fogo consumidor, para que o pecado seja descoberto e tirado do meio do povo. Como orar? Em nome de Cristo. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. João 14:13,14. Peça, em nome do Deus Redentor, que está assentado no trono. Peço que ele prometeu, aquilo pelo qual ele deu seu sangue, que o pecado possa ser colocado longe do povo. Peça, a oração que está no coração dele, para que o espírito de convicção profunda acerca do pecado venha sobre seu povo. Peça pelo Espírito consumidor. Peça na fé de seu nome, na fé do que ele deseja, do que ele pode fazer, e busque por uma resposta.
Ore para que a igreja seja abençoada, que seja uma bênção para o mundo. Pedidos especiais. 14º dia. O que orar pela igreja do futuro? Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Salmos 78:8. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Isaías 44:3. Ore para que uma geração após a nossa se levante. Pense nos jovens e crianças desta época, e ore por todas as instituições que trabalham com eles, que nas associações e sociedades e sindicatos, em casas e nas escolas, Cristo possa ser orado, e que o Espírito Santo venha direcioná-los. Ore pelos jovens da sua vizinhança. Como orar com todo o coração? Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Salmos 20:4. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Salmos 21:2. De todo o coração, eu clamo a ti, responde-me, ó Senhor. Salmos 1:9 e 1:4-5. Deus vive, e escuta cada pedido com todo o seu coração. Cada vez que oramos, o Deus infinito está ali para nos ouvir. Ele pede isso em cada oração, que todo o nosso ser esteja ali também, para que possamos clamar com todo o nosso coração. Cristo se entregou para Deus pelos homens, e por isso levou cada necessidade com ele em intercessão. Se buscarmos a Deus com todo o nosso coração estará em cada oração que apresentarmos a Deus. Ore com todo o seu coração pelos jovens. Pedidos especiais. 15º dia. O que orar pelas escolas e faculdades? O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês, o meu Espírito, que eu lhes dei, e os meus ensinamentos, que eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Isaías 59:21. O futuro da igreja e do mundo depende, em termos do que podemos conceber, da educação atual. A igreja pode buscar evangelizar o mundo, e perder suas próprias crianças para as influências materialistas e seculares. Ore pelas escolas e faculdades, e que a igreja possa entender e cumprir sua tarefa de cuidar de suas crianças. Ore por professores de Deus. Como orar não limitando a Deus? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Salmos 78:41. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:05. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18:14. Ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Jeremias 32:17, 27. Cuidado, em suas orações, acima de tudo, você pode limitar Deus, não apenas pela falta de fé, mas também pensando que você sabe o que Ele pode fazer. Espere por coisas inesperadas, acima de tudo que possamos pedir ou pensar. Cada vez que você intercede, primeiro adore a Deus em toda a sua glória. Pense sobre o que Ele pode fazer, sobre como Ele se satisfaz ao ouvir a Cristo, ao ouvir sobre o seu lugar em Cristo, e esperar grandes coisas. Pedidos especiais. 16º dia. O que orar pelo poder do Espírito Santo em nossas escolas dominicais? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei os seus filhos. Isaías 49:25. Cada parte da obra da Igreja de Deus é sua obra. Ele tem que fazer isso. Orar é confessar que Ele, nos entrega em suas mãos para deixá-lo agir, vai operar em nós e através de nós. Ore pelas centenas de milhares de professores de escolas dominicais, aqueles que conhecem a Deus para que possam ser cheios do Espírito.
Ore pela sua própria escola dominical. Ore pela salvação das crianças. Como orar ousadamente? Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Hebreus 4, 14,16. Essas dicas nos ajudam em nossa obra de intercessão, ou o que elas fazem por nós? Nos torna conscientes de nossa fraqueza em oração? Graças a Deus por isso. É a primeira lição que precisamos aprender para podermos orar de forma efetiva. Que possamos perseverar levando cada pedido com ousadia ao trono da graça. Enquanto oramos, que possamos aprender a orar e a crer e a esperar com ousadia cada vez maior. Fique firme e tenha certeza, é ao comando de Deus que você se torna um intercessor. Cristo te dará a graça para orar efetivamente. Pedidos especiais. 17º dia. O que orar pelas autoridades e governantes. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Menos 1 Timóteo 2, 1, 2. Que fé no poder da oração! Um grupo de poucos cristãos fracos e desprezados passam a influenciar os gloriosos imperadores romanos e ajudam a garantir paz e tranquilidade. Que possamos crer que a oração é um poder usado por Deus para governar o mundo. Que possamos orar pelo nosso país e seus governantes, por todos os governantes do mundo, pelos governantes das cidades e distritos nos quais estamos interessados. Quando o povo de Deus se une nisso, eles podem contar que suas orações terão um efeito no mundo espiritual maior do que imaginam. Que a fé possa manter isso firme em nós. Como orar a oração diante de Deus como um incenso. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou-o sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse 8, 3, 5. O mesmo incenso traz as orações dos santos diante de Deus e lança fogo sobre a terra. As orações que sobem ao céu têm sua parcela na história desta terra. Tenha certeza de que suas orações entram na presença de Deus. Pedidos especiais. 18º dia. O que orar por paz? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. 1 Timóteo 2, 1, 3. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Salmos 46, 9. Que visão terrível! Os armamentos militares nos quais as nações encontram seu orgulho. Que pensamento terrível! As paixões malignas que podem a qualquer momento trazer a guerra. E toda a perspectiva de sofrimento e desolação que vem em seguida. Deus pode, em resposta a uma oração de seu povo, dar paz. Que possamos orar por isso, e para que um governo justo seja estabelecido. Como orar com entendimento? O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. 1 Coríntios 14 horas e 15. Precisamos orar com o espírito, como um veículo da intercessão do Espírito de Deus, se quisermos tomar posse de fé e poder em Deus. Precisamos orar com o entendimento, se realmente quisermos ir fundo nas necessidades que levamos diante dele. Passe tempo entendendo com inteligência cada motivo de oração, a natureza, o tamanho, a urgência do pedido, a base e o caminho e a certeza da promessa de Deus revelada em sua palavra. Deixe sua mente afetar o coração. Ore com entendimento e com o espírito. Pedidos especiais. 19º dia.
O que orar pelo Espírito Santo no mundo cristão. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. 2 Timóteo 3:5. Vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, estão mortos. Apocalipse 3:1. Existem cerca de 500 milhões de cristãos nominais. O estado em que se encontra a maioria deles é incrivelmente horrível. Formalidade, mundanismo, maldade, rejeição de Cristo, ignorância e indiferença, em um nível que faz com que tudo isso prevaleça. Oremos pelos ímpios, Oremos por aqueles que carregam o nome de Cristo, muitos em um estado pior do que os ímpios que estão em trevas. Será que alguém sente que existem alguns desistindo de suas vidas? Comece a clamar a Deus dia e noite por almas. Em resposta à oração, Deus dá poder do Espírito Santo. Como orar com uma alma inabalável? Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Salmos 62:1. Oração tem o seu poder apenas em Deus. Quanto mais próximo um homem chega do próprio Deus, mais fundo ele vai na sua vontade. Quanto mais o homem se sustenta em Deus, mais poder tem na oração. Deus se revela. Se isso o agrada para torná-lo conhecido, ele pode tornar um coração consciente de sua presença. Nossa postura deve ser de uma santa reverência, esperando pacientemente e adorando. À medida que o mês de intercessão passa, e você sente a grandeza de seu trabalho, permaneça firme em Deus. Desta forma você recebe poder para orar. Pedidos especiais. 20º dia. O que orar pelo Espírito de Deus sobre os ímpios? Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul, Isaías 49:12. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Salmos 68:31. Eu sou o Senhor e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Isaías 62:22. Ore pelos ímpios, que ainda não têm a palavra. Pense na China, com seus 300 milhões de habitantes, a 1 milhão por mês morrendo sem Cristo. Pense na África, que possui 200 milhões. Pense nos 30 milhões por ano que vão direto para as trevas. Se Cristo deu sua vida por eles, você não faria o mesmo? Você pode desistir de si mesmo para interceder por eles. Se você nunca fez isso antes, apenas comece com esta escola mensal simples de intercessão. 10 minutos que você passe orando fará você sentir que isso não é o bastante. O Espírito de Deus vai te direcionar. Persevere, não importa o quão fraco você se sinta. Peça a Deus para te revelar um país ou tribo pela qual você possa orar. Pode algo ser tão nobre quanto aquilo que Cristo fez? Dar a sua vida pelos ímpios. Como orar com expectativa confiante de uma resposta? Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias 33:3. Diz ainda o Senhor Deus, e mais uma vez deixarei que peçam minha ajuda. Ezequiel 36:37. Ambos os textos se referem a promessas definitivamente feitas, mas o cumprimento depende da oração e eles deveriam pedir a ajuda de Deus. Ore pelo cumprimento das promessas de Deus para seu filho e sua igreja, e espere a resposta. Clame pelos ímpios, clame pelas promessas de Deus. Pedidos especiais. 21º dia. O que orar pelo Espírito de Deus sobre os judeus? Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Zacarias 12:10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Romanos 10:1. Ore pelos judeus. O retorno para o Deus de seus pais permanece vivo, de uma forma que não podemos expressar, com a maravilhosa bênção da Igreja, e com a vinda de nosso Senhor Jesus. Deus não se esqueceu de tudo isso, e não podemos também nos esquecer.
De uma forma divina e misteriosa, Deus conectou o cumprimento de sua promessa com nossas orações. A intercessão de seu Espírito em nós é o sinal da bênção de Deus. Ore por Israel e para que a obra seja feita entre eles. E ore também em Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Como orar com a intercessão do Espírito Santo? Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8:26. Em sua ignorância e fraqueza creia na habitação secreta e na intercessão do Espírito Santo dentro de você. Entregue-se à vida do Espírito e sua direção habitualmente. Ele irá te ajudar com suas fragilidades na oração. Clame pelas promessas de Deus mesmo onde você não consegue ver como elas podem ser cumpridas. Deus conhece a mente do Espírito, porque ele gera intercessão para os santos de acordo com a vontade de Deus. Ore com a simplicidade de uma criança pequena, ore com o anseio santo e reverência de alguém em quem o Espírito de Deus habita e ora. Pedidos especiais. 22º dia. O que orar por todos que sofrem. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Hebreus 13:3. Como vivemos em um mundo de sofrimento. Como Jesus sacrificou tudo e se identificou com este sofrimento. Que possamos fazer o mesmo. Os perseguidos, os judeus, os milhões de famintos da Índia, os escravos na África, a pobreza das grandes cidades, e muito mais, quanto sofrimento entre estes que conhecem e que não conhecem a Deus. E também em círculos menores, em 10.000 lares e corações, quanto sofrimento. Em nossa própria vizinhança, quanta necessidade de ajuda ou conforto. Que possamos ter um coração por aqueles que sofrem. Esse coração nos estimula a orar, a trabalhar, a esperar e a amar mais. E sabemos que de alguma forma Deus ouvirá nossas orações. Como orar, ou orando sempre sem desanimar? Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Com tudo isso, você não sente que a oração é realmente ajuda para este mundo pecador? Existe uma necessidade de orações sem cessar. A grandeza dessa tarefa deve nos deixar desesperados. O que nossos 10 minutos de intercessão podem causar? Estamos indo pelo caminho certo se sentimos isso. Esta é a forma na qual Deus está nos chamando e nos preparando para entregar nossas vidas em oração. Se entregue completamente para Deus pelos homens, e em meio a todo o trabalho, seu coração irá ser atraído para a humanidade com amor, e atraído para Deus em dependência e expectativa. Para um coração guiado pelo Espírito Santo, é possível orar sempre sem desanimar. Pedidos especiais. 23º dia. O que orar pelo Espírito Santo em seu próprio trabalho. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Colossenses 1:29. Você tem seu próprio trabalho especial, faça com que seja um trabalho de intercessão. Paulo trabalhou, se esforçando de acordo com a obra de Deus nele. Lembre-se, Deus não é apenas o Criador, mas também o grande trabalhador, que opera tudo em todos. Você somente pode fazer seu trabalho na força dele, pela sua obra em você através do Espírito. Interceda por aqueles com quem você trabalha, até que Deus dê vida a eles. Que possamos interceder também uns pelos outros, por cada obreiro da Igreja de Deus, mesmo os solitários e os desconhecidos. Como orar na presença de Deus? Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Tiago 4:8. A proximidade de Deus dá descanso e poder em oração. A proximidade de Deus é para os que o consideram prioridade. Cheguem perto de Deus, busquem estar próximos a Ele, e Ele dará isso, Ele chegará perto de vocês. Então a oração em fé se tornará mais fácil. Lembre-se de que quando Deus te levou pela primeira vez à escola da intercessão foi mais por sua causa do que por causa de outros. Você tem sido treinado em amor, tem esperado, tem orado e acreditado. Apenas persevere.
Aprenda a se colocar na presença de Deus, a esperar com a certeza de que Ele vai se aproximar. Entre em sua presença santa, permaneça, e espalhe suas obras diante dele. Interceda pelas almas entre as quais você tem trabalhado. Receba a bênção de Deus, seu Espírito no dentro de seu próprio coração, por eles. Pedidos especiais. 24º dia. O que orar pelo Espírito sobre sua própria congregação. Começando em Jerusalém. Lucas 24h47. Cada um de nós está conectado com alguma congregação ou círculo de crentes, que são parte do corpo de Cristo com o qual temos contato mais direto. Eles possuem uma porção especial em nossa intercessão. Que seja algo entre você e Deus que você possa trabalhar em oração por esse tópico. Ore pelo ministro, pela liderança e pelos obreiros. Ore pelos crentes de acordo com as necessidades deles. Ore por conversões. Ore para que haja uma manifestação de poder do Espírito. Junte-se com outros em pedidos de oração definidos. Que a intercessão seja uma obra definida, levada em consideração assim como a pregação ou a escola dominical. E ore, esperando uma resposta. Como orar continuamente? O Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Isaías 62:6. Seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite. Lucas 18h07. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Menos 1 Tessalonicenses 3:10. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite. 1 Timóteo 5h05. Quando a glória de Deus, e o amor de Cristo, e a necessidade das pessoas são reveladas a nós, o fogo de uma intercessão sem cessar começa a queimar em nós por aqueles que estão próximos e longe. Pedidos especiais. 25º dia. O que orar por mais conversões. E por isso Ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Hebreus 7h25. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Atos 6h04-7. O poder de Cristo para salvar, e salvar completamente, depende da sua intercessão sem cessar. Os apóstolos negando-se a si mesmos para se entregarem continuamente à oração gerou um crescimento no número de discípulos. De mesma forma nós, se nos entregarmos à intercessão, veremos mais conversões. Que possamos clamar por isso. Cristo é exaltado para gerar arrependimento. A Igreja existe com um propósito divino e com a promessa de conversões. Que não nos envergonhemos de confessar nossos pecados e fraquezas, e clamar a Deus por mais conversões em nações cristãs e não cristãs, entre aqueles que devemos conhecer e amar. Clame pela salvação dos pecadores. Como orar em profunda humildade? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus. Que seja feito o que você quer. Mateus 15h27-28. Você se sente indigno e incapaz de orar com eficácia. Aceite isso de coração, e permaneça firme em fazer o seu melhor na sua falta de dignidade. Isso é a verdadeira humildade. Isso prova sua integridade em buscar não em troca de algo, mas simplesmente por causa de sua graça. E então através de grande força em fé, receber uma resposta completa. Mesmo os cachorrinhos, que esse seja seu clamor enquanto você persevera por alguém que até mesmo pode estar sendo possuído por um demônio. Não deixe sua insignificância te enfraquecer. Pedidos especiais. 26º dia. O que orar pelo Espírito Santo sobre os novos convertidos. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus.
Atos 8 e 15, 16. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo. 2 Coríntios 1h21, 22. Existem muitos novos convertidos permanecendo em suas fraquezas, muitos caindo em pecado, muitos se desviando completamente. Quando orarmos pela igreja, por seu crescimento em santidade e devoção ao serviço de Deus, ore especialmente pelos jovens convertidos. Quantos permanecem sozinhos, rodeados pelas tentações, quantos não foram ensinados sobre o Espírito Santo neles, e o poder de Deus para afirmá-los, quantos estão em nações não cristãs, rodeados pelo poder do diabo. Quando orarmos pelo poder do Espírito sobre a igreja, devemos orar especialmente para que cada jovem convertido saiba que ele pode clamar e receber a plenitude do Espírito. Como orar sem cessar? Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. 1 Samuel 12h23. É pecado contra o Senhor fugir de orar pelos outros. Quando começamos a ver o quão indispensável é a intercessão, assim como a tarefa de amar a Deus ou crer em Cristo, e como somos chamados e atraídos para isso como crentes, sentimos que parar de interceder é um pecado grave. Que possamos pedir por graça para tomarmos nosso lugar como sacerdotes com alegria, e entregar nossas vidas para que as bênçãos do céu sejam derramadas. Pedidos especiais. 27º dia. O que orar a que o povo de Deus entenda seu chamado. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis 12:2, 3. Deus seja misericordioso para conosco, e nos abençoe, e faça com que sua face brilhe sobre nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Salmos 67, 1,2. A bênção de Abraão foi que ele seria uma bênção para toda a terra. Israel ora pelas bênçãos, que Deus possa ser conhecido entre as nações. Cada crente, tanto quanto Abraão, carrega as bênçãos de Deus para o mundo. Clame a Deus para que seu povo possa conhecer isso. Cada crente vive pelos interesses de Deus e de seu reino. Se esta verdade fosse pregada, crida e praticada, que revolução teríamos na obra missionária? Que grupo de intercessores ávidos teríamos? Clame a Deus para que Ele opere através do Espírito Santo. Como orar como aquele que aceitou para si mesmo aquilo que Ele pede para outros? O Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos. Atos 3h06, 11, 15, 17. Enquanto você ora por essa grande bênção sobre o povo de Deus, o Espírito Santo direcionando-os para o serviço de Deus, se entregue a Deus, e clame pelo dom da fé. Que cada pensamento de fraqueza ou inferioridade torne você mais eficaz em oração pelos outros. Enquanto as bênçãos chegam até eles, você também será abençoado. Com cada oração por conversões na obra missionária, ore para que o povo de Deus saiba completamente que eles pertencem a Ele. Pedidos especiais. 28º dia. O que orar a que todo o povo de Deus conheça o Espírito Santo. O mundo não pode receber esse Espírito da verdade porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. João 14h17. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6h19. O Espírito Santo é o poder de Deus para a salvação dos homens. Ele opera enquanto habita na igreja. Ele é dado para capacitar os crentes a viverem completamente de acordo com a vontade de Deus, experimentando completamente sua presença e testemunhando que Ele é salvação. Ore para que cada pessoa que faz parte do povo de Deus conheça o Espírito Santo. Que Ele, em toda a sua grandeza, foi dado a eles. Que eles não esperem viver sem conhecê-lo em sua plenitude, sem serem cheios dele. Ore para que todo o povo de Deus,
mesmo os que estão em terras distantes ou em lugares não cristãos, possam aprender a dizer: eu creio no Espírito Santo. Como orar? Trabalhando fervorosamente em oração. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Colossenses 4:12. Para um homem saudável, o trabalho satisfaz naquilo que é de interesse dele trabalhar fervorosamente. O crente completamente saudável, cujo coração é cheio do Espírito de Deus, trabalha de forma fervorosa em oração. Para quê? Para que seus irmãos possam permanecer perfeitos e completos em toda a vontade de Deus, para que eles possam conhecer o que Deus tem para eles, e para que sejam guiados pelo Espírito Santo. Trabalhar de fervorosamente em oração para que todos os filhos de Deus possam saber disso. Pedidos especiais. 29º dia. O que orar? Pelo Espírito de intercessão. Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João 15:16. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. João 6:24,26. Nossa escola de intercessão nos ensinou que devemos orar em nome de Jesus por menor que sejamos. Ele prometeu a seus discípulos: e naquele dia, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês pedirão em meu nome. Existem 10.000 conosco se lamentando pela falta de poder na intercessão. Que nossa intercessão hoje seja por eles e por todos os filhos de Deus, que Cristo possa nos ensinar que o Espírito Santo está em nós, e que devemos viver em sua plenitude, e nos entregarmos para que sua obra de intercessão opere em nós. A Igreja e o mundo precisam de um Espírito poderoso de intercessão para trazer o poder de Deus para a terra. Ore para que um grande avivamento de oração venha do céu juntamente com o Espírito de intercessão. Como orar? Habitando em Cristo. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. João 15:7. Nossa aceitação para com Deus, nosso acesso a Ele, é através de Cristo. Enquanto habitamos nele temos liberdade, não uma liberdade para satisfazer nossa velha natureza, mas a liberdade divina para pedir o que quisermos no poder da nova natureza. Que possamos manter nossa posição, e crer que mesmo agora nossa intercessão é ouvida, e que o espírito de súplica está entre nós. Pedidos especiais. 30º dia. O que orar? Pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. 1 Tessalonicenses 1:05. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. 1 Pedro 1:12. Quantas Bíblias estão em circulação? Quantos sermões na Bíblia estão sendo pregados? Quantas Bíblias estão sendo lidas nas casas e nas escolas? Que bênção quando a palavra é pregada, que bênção quando o Espírito traz a palavra, quando está pregada com o Espírito Santo enviando-a do céu. Ore pela circulação de Bíblias, pela pregação, pelo ensino e pela leitura. Que seja tudo feito no Espírito Santo, com muita oração. Ore para que o poder do Espírito com a palavra na sua própria vizinhança seja lido e ouvido. Que cada menção da palavra de Deus gere intercessão. Como orar? Vigiando e orando. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem. Colossenses 4:2-3. Tudo depende de Deus e da oração. Enquanto Ele vive e ama, e ouve e opera, enquanto existem pessoas com o coração fechado para a palavra, enquanto existir trabalho a ser feito para levar a palavra, ore sem cessar. Continue firme em oração, vigiando com gratidão. Estas palavras são para todos os cristãos. Pedidos especiais. 31º dia. O que orar? Pelo Espírito de Cristo sobre seu povo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. João 15:05. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz.
João 13h15. Como ramos que somos parecidos com a videira, então devemos nos identificar completamente com ela, que todos possam ver que temos a mesma natureza, vida e espírito. Quando orarmos pelo Espírito, que não pensemos apenas em poder, mas na disposição e temperamento de Cristo Jesus. Peça e espere isso, por você, por todos os filhos de Deus, clame por isso. Como orar? Lá avançando em oração. Que me ajudem, orando com fervor por mim. Romanos 15h30. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês. Colossenses 2h01. Todas as forças do mal buscam nos enfraquecer em oração. Oração é um conflito com forças opostas. É necessário todo o nosso coração e força. Que Deus possa nos dar graça para permanecer em oração até prevalecermos. Pedidos especiais. Você chegou ao final deste livro. Que bênção poder compartilhar essa leitura com você. Aproveite para se inscrever no canal e não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto carinho. E se esta obra tem edificado sua vida, pedimos que considere contribuir. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar produzindo novos conteúdos, levando a palavra de Deus e alcançando ainda mais corações. Na descrição do vídeo você encontra como contribuir, ou se preferir, utilize o QR Code na tela. Que o Senhor abençoe e multiplique sua generosidade.